Meu querido Reginaldo Nasser, já posicionado aqui, a gente já estava agarrado na conversa, falando sobre as últimas questões aí no cenário internacional. O Nasser tem um livro sendo lançado aqui com um artigo importante do Reginaldo Nasser, está oferecendo um curso também, muitas atividades, hein, Reginaldo Nasser? Você não para, né, Nasser? Tudo bem? Feliz 24, meu querido. Mesmo nós não podemos dizer para outras pessoas do mundo, principalmente em Gaza. Mas começando o ano, eu gosto sempre de começar assim, todo janeiro eu começo assim, mas obviamente não dá para realizar todos os projetos aí que eu tenho na cabeça. Mas um pouco que der para fazer já está bom. Reginaldo Nasser aqui conosco, sempre um prazer imenso. Ele que é professor livre-docente, Relações Internacionais na PUC de São Paulo, do programa de pós-graduação Santiago Dantas, que reúne Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo, coordenador do GECI, Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e pesquisador do INEU, Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Você sabe, Nasser, eu até lembrei de você, aliás, como eu sempre lembro, no final de ano, sei que você gosta de viajar. No ano passado você estava, acho que na Bahia, né? Eu chamo você para os nossos papos aqui. E nesse final de ano em especial, Natal, né? Eu pensei nas crianças de Gaza e ficou impossível desejar Feliz Natal para alguém sem pensar nisso. Quer dizer, uma catástrofe sem tamanho. São 9.000 crianças assassinadas, né? E você lembrar disso justamente numa data que celebraria, em tese, o nascimento de uma criança da região, quer dizer, uma criança palestina. Fala um pouquinho sobre essa dor para a gente iniciar aqui nossa resenha. Não, o mais trágico de tudo isso é o seguinte: todo esse final, também Natal, Novo, eu posto algo que há um tempo eu vi, né, muito bem feito, é um mapa da Palestina, né, e o trajeto seria de Jesus, dos apóstolos e tudo, e a pessoa constrói aquele mapa e coloca os muros, os checkpoints e tal, e a gente posta lá. Quer dizer, onde é que eu ia imaginar que isso não é nada mais? Né? Quer dizer, que é o que você está falando, não é nem impedindo a circulação, não é restrição de movimento, não é repressão, é massacre. Né? Um verdadeiro genocídio. Quando é que eu ia? E mais do que isso, Conde, eu fico mais incomodado ainda. É com a cumplicidade de alguns, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. E cumplicidade acaba sendo lida também como consentimento. Né? Então, isso é chocante, que é o que alguns estão dizendo, com toda razão, que é um genocídio que está acontecendo aos nossos olhos, literalmente, porque muita informação, muito vídeo, que nunca aconteceu isso. Né? Todo genocídio, é o que alguns especialistas estão falando, inclusive. Isso é muito importante, porque todos os outros genocídios ou limpeza étnica têm apuração posterior, né? Se apura depois. Inclusive com muita dificuldade, por causa das provas, etc. Agora não. Né? Então, inclusive, o que esses especialistas estão dizendo é que dá para interromper, porque os outros você não tinha como. Né? Então, está acontecendo um processo. Né? Inclusive, isso já está em redefinição no direito internacional, para dar conta dessa nova realidade. Mas aí, sou avô recente, eu te confesso, eu não estou olhando há muito tempo mais essas coisas. Pareceu criança e coisa, eu pulo, porque eu perdi toda a objetividade. O seu Twitter lá, que é referência para a gente, você está sempre publicando coisas referentes a esse processo. Inclusive, eu quero trazer algumas aqui para a gente comentar hoje. Mas, Reginaldo, vamos começar por essa última, desse último fato, que é a visita do Blinken ali nos países árabes, né? Ele fez uma tour por ali, acho que ele ainda está por lá, que é um festival de hipocrisia, né? Eu recebi aqui o Walid Rabah, que você conhece, que é o presidente da Associação Árabe Palestina no Brasil,
e ele disse assim: quem mata são os Estados Unidos, não é nem Israel. Ele até falou assim: Israel é quase que um café com leite nessa história toda. Fala um pouco dessa visita do Blinken e dessa questão para a gente. Não, a gente, hipocrisia, tudo isso a gente já. Retórica, simulação, tudo isso a gente já conhece nos Estados Unidos. O que eu estou abismado é com essa atitude no seguinte sentido, quer dizer, quem que ele está querendo atingir com isso? Né? Sociais, às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Né? É clássico na sociologia a ideia da compreensão. Às vezes, na nossa língua, compreensão parece você entender a pessoa. Não, vê a lógica. Né? Isso o Max Weber colocar. Qual que é a lógica? Né? Eu não estou conseguindo entender, nem da perspectiva dele, porque no exato momento que ele chegou no tour, há 2 dias, um dia, Israel atacou o Líbano e matou um dos líderes do Hezbollah. Eu duvido que Israel tenha feito isso sem o consentimento e autorização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está se envolvendo no Iêmen. Os Houthis estão bloqueando lá, tudo bem. Está bloqueando, vai ter conflito, nós não estamos no mundo. É verdade que vai ter tal. Ué, por que os Estados Unidos assumiram isso? Os Estados Unidos foi lá e jogou bomba, matou dezenas. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eles falam que quer controlar, eles estão impulsionando a dispersão, né, a difusão do conflito. Inclusive, eu não consigo, quer dizer, não sou só eu. Quer dizer, o Biden perdendo o voto, porque o Trump tem os votos dele lá. Eu não estou nem. O Biden sempre foi pró-Israel, eu sei de tudo isso aí não adianta falar, mas da lógica, né? Ele está perdendo voto, base democrata, o Trump está ganhando e ele continua. Ele continua. Então, é uma coisa realmente estranha e patética essa viagem do Blinken. Os Estados Unidos, só para concluir, não é mais aquele, né, em termos de liderança e de importância no Oriente Médio, inclusive para os seus aliados. Né, porque mesmo para os seus aliados, os países do Golfo, etc., os Estados Unidos não está trazendo estabilidade. Pelo contrário. Então, o único aliado dos Estados Unidos chama-se Israel. É isso. E essa visita do Blinken vai terminar patético, a situação evoluindo para um alargamento do conflito e É uma espécie de visita para manter as aparências, né? Bota lá a bucha de canhão. O Blinken virou bucha de canhão também, né? Mas a aparência de que ele não tem mais onde sustentar. Ontem, ou antes de ontem, eu não me lembro onde, num auditório nos Estados Unidos, não sei se você chegou a ver, o Biden fazendo discurso lá para o eleitorado democrata. Aí levantaram 5 jovens e começaram a gritar cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. Eu vi. E o Biden teve que interromper o discurso, né? Teve que interromper e o pessoal fez um coro. Mais 4 anos para o Biden. E aí ele vai falar meio trêmulo, assim, hesitante. Não, estou lidando com isso, queremos a paz. Um negócio meio... É patético, você tem toda a razão. E assim, a gente pode até antecipar, eu queria falar da situação nos Estados Unidos, a situação ali eleitoral. Quer dizer, o Trump vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Não tem quem impeça isso mais, né? O Biden não tem força para isso. E eu queria, assim, uma pincelada tua, Nasser, do que nos espera com a volta de Trump. Olha, Conde, você sabe que eu vivo um drama há muitos anos, né? Nas eleições dos Estados Unidos, né? Todos nós vivemos. Né? Puxa, quem que a gente escolhe, né? E você sabe que, eu vou te confessar aqui, até os alunos meus na época ouviram e ficaram muito bravos. Eu vou te responder, mas é só para dizer que a questão é maior. Em 2000,
Mas vou ter que torcer. Era o Trump, desculpa, era o Bush e o Al Gore. Né? E vinham de 2 mandatos do Clinton. Eu vou te confessar que eu torci para o Bush. Porque o Bush, antes do 11 de setembro, quando ele foi eleito, ele tinha uma postura que, repito aqui, em geral, ele não manteve. Depois do 11 de setembro, retira tudo isso que estou falando. Mas os republicanos, em geral, no âmbito internacional, eles são menos belicistas do que os democratas. Isso é uma regra. O Bush furou a regra, mas você pode dizer que foi o 11 de setembro. Não, permitiu com que viesse uma tendência e fez algo que superou todos os outros democratas. Mas por que eu estava com aquela lógica e agora eu estou com a mesma? É isso que eu queria dizer. O Clinton fez uma série de sanções criminosas contra o Iraque na década de 90. Morreram milhares de crianças. É só entrar no site da Unicef. Não foi remédio, tudo. Fez aqueles bombardeios horrorosos na Sérvia. Né? A intervenção na Somália, então, ou seja, eles chamavam que era direitos humanos com músculos. Os democratas falavam isso. É que eles promovem o direito humano com músculos. Então, o Biden, ele vem retomar isso daí com mais vigor do que o Clinton. Então, para o âmbito internacional, não estou pensando internamente para os Estados Unidos e também não estou pensando nas repercussões internas do Brasil, conexão de extrema-direita, isso tudo é péssimo para o Trump. Mas se você olhar na questão do conflito internacional, repito que é comparado, o Trump é menos. O Trump Muita gente diz que se o Trump vencer as eleições, a guerra na Ucrânia acaba na hora, né? Com certeza. E Israel? Eu vou chegar lá. O Trump fez a paz, fez o acordo com a Coreia do Norte, quem imaginava? Saiu da Aliás, manchete. a coisa tá quente lá de novo, né? Mas naquela época saiu da manchete. Coreia do Norte com o Trump saiu da manchete, porque todo dia era Coreia do Norte. Fez a paz com o Talibã, com várias reuniões com o Talibã, em Doha, e que veio a paz. Fez alguns ataques, assassinato do general Soleimani, coisa na Síria, que é isso que o republicano faz. Então, o que eu entendo é o seguinte: Israel, vamos esquecer Israel. Israel não tem referência. É unanimidade nos Estados Unidos, não na sociedade, no Congresso, né, na elite. Isso daí, Trump, Biden, Obama. O Obama resolveu um momento peitar o Netanyahu, e o Netanyahu foi lá no Congresso americano e foi aplaudido de pé. Ele humilhou o Obama, inclusive para os democratas. Então, é algo excepcional. Isso daí não é nem aliança, é algo assim, sai fora de todo tipo de análise de relações internacionais. Mas eu acredito assim, que na minha visão, pior que o Biden, eu acho que não vai ser, né, em relação a Israel. Né? Pior no sentido para nós, né? Porque o endosso que o Biden está dando é um negócio assim. Agora, desculpa, você diz que a sociedade americana, fora de qualquer leitura de relações internacionais, você diz que a sociedade americana é pró-Israel nesse momento? Sim, sim. Não, mas a gente não teve muitas manifestações contra Israel nos Estados Unidos? Sim, deixa eu... Na sociedade, hoje, cresceu muito o apoio à Palestina e cresceu muito a crítica a Israel. Muito. Houve um avanço tremendo, grandes mobilizações. O que eu disse na sociedade, só redefinindo, as elites, que é quem define a política, não são as massas, são as elites. Tanto é que a gente está vendo um fosso. A questão nas universidades, né? Universidades, todo lugar você tem. E a comunidade judaica. A comunidade judaica nos Estados Unidos é impressionante. A mobilização que eles fazem contra Israel é um negócio impressionante. Né? Então, Inglaterra, o Partido Trabalhista, que seria de esquerda, apoia Israel. O eleitorado está contra o Partido Trabalhista.
Então, há um fosso de representação no mundo inteiro. Você sabe que eu vou, só se me permite, eu tive uns eventos que eu achei, para mim, fantástico, com militantes do PT, da base, e alguns diretórios aqui da periferia de São Paulo. Eu adorei falar disso. Eles queriam ouvir isso. Fui lá, juntou lideranças de bairro. Olha, é um grande fosso também. Não que o Lula não tenha uma posição, mas muitos não, a grande maioria insatisfeita com a política do Brasil em relação à questão palestina, porque eles acham que o Brasil devia ser mais crítico a Israel. Então, portanto, essa ideia da representação, nesse caso, um problema de representação está acontecendo em graus, dimensões diferentes, mas no mundo inteiro. É muito interessante isso, né? As bases e aqueles que o representam. Então, os Estados Unidos é isso. As elites apoiam Israel. Essa é a questão. Reginaldo Nasser, tão bom conversar contigo, começar aqui essa semana de retomada aqui das atividades no 11 News, na TVT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia agora, porque nós tivemos ali uma mudança, né, de uns tempos. Desde que começou o conflito em Gaza, nós tivemos uma mudança que o Zelensky até reclamou, quer dizer, agora ninguém mais está olhando para mim, né? O que eu vou fazer da vida? E se as notícias estão corretas, Nasser, me parece que a Rússia intensificou alguns ataques. Eu queria que você desse um panorama nesse momento e com o que pode acontecer. Quer dizer, os analistas estão dizendo que é questão de tempo para a Ucrânia sentar na mesa com o Putin e falar assim, tá bom, então isso aqui é seu, isso aqui é meu, e a gente para. Como é que é isso aí para você? Eu acho que está indo por aí. Eu acho que é uma variável. Volta e meia que a gente falava da Ucrânia aqui, o pessoal que ouvia cobrava. Errou, acertou. Mas há uma variável que se mantém. Qual seja? Bem genérica. A Ucrânia está... Toda essa dinâmica da Ucrânia na guerra, que superou expectativas, né, do tipo de armamento, de tática utilizada, de saber mesmo, militar, etc., superou muita expectativa. A gente não sabia. Quer dizer, mas, embaixo de tudo isso, a OTAN já vinha municiando. Então, quando vem à tona, a gente surpreende, mas isso já estava acontecendo. E muitos recursos dos Estados Unidos, dos europeus. Então, estava claro que ela vive disso. O dia que começasse a falhar essa variável, acabou. A Ucrânia ia acabar. E é isso que o Putin contou, uma guerra prolongada, como se diz, guerra de atrito. Em determinado momento, Putin não conseguiu, né? Foi tipo Blitzkrieg, invadir, tomar tal, deu uns burros na água, foi um desastre para a Rússia, refez a tática militar e foi ali devagar. Né? E aí a guerra de atrito. Então, isso está corroendo a ajuda. Os Estados Unidos, o Congresso, está a maior discussão sobre o orçamento, se vão liberar para a Ucrânia ou não, os republicanos contra. Vários países europeus também estão, inclusive os vizinhos ali, Polônia, Hungria, Eslováquia, estão retirando apoio da Ucrânia e, como você disse, veio Gaza. Aí enterrou de vez. Porque essa elite, vamos dizer, sionista, elite articulada com os interesses de Israel, estavam, né, com o Zelensky, estão com o Zelensky. Né? Então, isso desviou a atenção também. Então, em função disso, alguns assessores do Zelensky, próximos do Zelensky, analistas, inclusive, estão dizendo, olha, vamos esquecer esse negócio de território. E vão negociar, quer dizer, já dando que o território ali, todo Donbass ali, né, que foi tomado pela Rússia. E ali... o Putin acabou, na verdade, o Nasser, se dando bem com tudo isso, né? E a Rússia, quer dizer, não ficou abalada pelas sanções. As multinacionais, algumas, né, nem todas, mas saíram da Rússia. A Rússia tomou o McDonald's, por exemplo, né, para ela, né, tomou o Starbucks e outras marcas. Diga.
Não. Os acontecimentos, isso é da vida, os acontecimentos revelam, eles deixam vir à superfície mudanças estruturais que já estavam acontecendo. Então, quando vieram as sanções contra a Rússia, veja, nada mais, nada menos que o Paul Krugman, prêmio Nobel. Claro que ele tem ali o desejo dele. A Rússia vai acabar. Porque revelou o quê? Que há como eu disse, já vinha, uma economia mundial que está muito além dos europeus. Então, a Ásia, o Oriente Médio, Brasil, América Latina, tudo. E aí o que fez? Jogou a Rússia no braço da China. Então, o grande vencedor de tudo isso é a China. A Rússia foi para o braço da China. Então, isso revelou também o fracasso desse mundo atlântico, né? Como se diz. Atlântico, nós estamos fora. Parece não estamos. É o Norte Atlântico, né? Quer dizer, Aliança Atlântica, que eles gostam de dizer. Então, essa referência já vinha sendo desgastada. Mas agora mais ainda, que esse mundo não... Os europeus, americanos, os ocidentais não conseguem dominar. Os países europeus também estão enfadados com essa guerra na Ucrânia agora, né? Caiu. Eles estão, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para além deles estarem, eles também não conseguiram. A Alemanha ficou toda oriçadinha no início e tudo, já está revendo as suas posições, que sempre teve um bom relacionamento pragmático com a Rússia, né? Então, esse mundo está além, ele está em outro lugar, e é preciso, se eles querem, e o que eu estou repetindo aqui, são liberais, como o Zakaria, Farid Zakaria, etc. Ó, se a gente quer continuar ainda sendo algum poder internacional, nós temos que enfrentar a nova realidade. Tem uma nova realidade aí. Você está falando do jornalista da Al Jazeera, né? Isso. Zakaria. Não, da CNN. Da CNN, desculpa. Não, ele é bem mainstream, mas ele é inteligente. Precisa lidar com isso. Não adianta ficar negando que existe esse outro mundo, esse sul global. Ele existe, é importante e está mandando ver. Então, precisa lidar. E não está perdendo mais tempo, quer dizer, aquela aliança, né, estratégica entre a Arábia Saudita e Irã deixou todo mundo de queixo caído, né? É agora. Até agora. Agora. Quer dizer, isso daí é eu estou lendo, estudando, escrevendo artigo, vou escrever artigo acadêmico sobre isso, que é um negócio. Falando nisso, Reginaldo, eu quero falar um pouco do livro que vai sair, o tempo está voando aqui, deixa eu trazer aqui participação dos nossos internautas. Thelma Guelpa, brigadíssimo aqui pela colaboração. Aqui o Paulo Castiglione, Lara, democracia estadunidense é bipolar, fazem o jogo sujo do policial bom e mal. É isso, né, que está acontecendo agora, né? Particularmente com a visita do Blinken, alternando os papéis quando julgam necessário para manter a dominação, baseados na estratégia dividir para conquistar. Resumiu tudo aqui o Paulo, né, o Nasser? O Roberto Cabreira, a gente já vai falar do Lewandowski, da cena brasileira, aguardem aí, porque daqui a pouco está chegando João Amorim, Paulo Amarante, a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso. Ele diz o seguinte, acho que ficaria muito bem Lewandowski na Justiça e Capelli na Segurança Pública, se... Sei que esses são os melhores para assumir até as duas pastas juntas. Obrigado, Maria Antônia Carmo. Bonjour, Condão, aqui muito frio, temperatura -8, sensação -15. Da onde será que está falando a Maria Antônia? Será que da Europa? Deve ser algum país desse aí que está lá no hemisfério norte, evidentemente. O Nasser, você publicou um livro, aliás, tem um artigo teu publicado no livro, organizado pelo Oswaldo Codiola, que é professor da USP, e o teu artigo, eu vou colocar o livro aqui e o link para quem quiser adquirir o livro. O teu artigo é sobre entre a colonização e o retorno. Você trabalha muito o conceito de colonização. Explica rapidamente para a gente qual que é o viés. Está aqui a capa do livro, ó, Guerra Israel-Palestina e Crise Mundial. Na quinta-feira eu vou receber aqui a Arlene Klemecha, que também publica nesse livro. E na semana que vem o Lincoln Seco. Fala para a gente, o Nasser. Bom, antes de mais nada, a iniciativa do grande Codiola, grande historiador. A gente fala que ele é um incentivador cultural. Ele faz uns eventos na USP enorme. Eles chamam Codiola Palusa. Convidou, eu tinha escrito um dos artigos, foi em 2021, e o outro pós
ataque do Hamas, né? Um trabalhando sobre colonização, ele juntou, né? Sobre a questão do retorno, né? Retorno à terra, palestino voltar à sua nação, né? Que os palestinos foram expulsos disso, né? Então, o que eu trabalho é essa ideia que muitos trabalham, em inglês, settler colonialism, que é o colonialismo de povoamento. Eu não sei na época que você estudou, colégio, na época que eu estudei, colonialismo e povoamento era algo legal, porque o outro é discriminação e o povoamento é legal. Os europeus ajudaram os índios, né? Os indígenas. Numa boa. Tal. Então, colonialismo e povoamento é o que os Estados Unidos fez com os indígenas. Literalmente. O que é isso? Você ocupa a terra e leva os habitantes, novos habitantes, para lá e retira aqueles que moravam lá, né? Então, é a ocupação. Então, se você olhar o mapa da Palestina, é isso, né? Hoje os palestinos estão mais ou menos, e do jeito precário, com 5 a 8% do que era a Palestina. Então, para você ter uma ideia. Então, um avanço, uma ocupação que você vai olhando, fatos, isso aí. Aí cada um interpreta do jeito que quiser, que Israel tem direito. Mas eu tenho visto isso, muita palavra, né? Tem um livro do Foucault chamado A Palavra e as Coisas. Isso é fantástico. Então, as pessoas ficam muito nas palavras, eu vou para as coisas, né? Então, a coisa é essa: tem um espaço, tem uma população que foi expulsa de lá, expulsa, oprimida, etc. Esse é o tipo de colonialismo que está feito. E que agora, a gente já falava isso antes, retoma para Gaza, porque eles querem expulsar a população de Gaza. É para ocupar Gaza definitivamente. Eu falo um pouco sobre isso, e o que é interessante é que eu escrevi um deles em 2021. Então, a gente estava até comentando, você fez a observação, porque lá no texto, foi rápido, o Codiola não deu tempo de informar, eu falo de 240 crianças mortas. Deixa eu só contextualizar para o público aqui, nesse texto aqui, neste livro que está aqui na capa, que é publicado, editado pela editora da Física, né? Muito interessante, todos os artigos que estão aqui. O Nasser fala da morte de 243 crianças, né, Nasser? Naquele momento. E, de fato, quer dizer, a morte de uma criança é um horror, imagina de 243, só que hoje nós temos 9.000 crianças assassinadas por Israel. É isso que ele está falando aqui. É isso. Então, isso às vezes eu lembro uma frase, eles atribuem ao Stalin, mas depois é contestado. Então, dizia o seguinte: quando morre alguns é uma tragédia. Quando morrem milhares é um problema de estatística, né? E outro dia eu discutindo com um sionista, ele falou: esse número aí está errado. Não são 20 mil mortos. Eu falei: quantos são? 18, 15, 2, 1.000, 800, 40 mil, 50 mil? Ou seja, tanto faz para quem está matando. Tanto faz. Entendeu? Então, como eu estou dizendo, 240 era insuportável. Hoje, 9.000, o cara fala: não é 9.000, foram 8.000. Inacreditável. É um negócio. A possibilidade de assimilar extermínio. É um negócio horroroso isso, né? A Angela Davis disse com razão no início, falou assim: a Palestina é um teste moral para o mundo. Nós vamos avaliar as pessoas que colocam. Então é isso. Reginaldo Nasser aqui no 11 News, papo sempre muito bom. Eu quero agradecer, ainda dizer aqui para o público, olha só, o Nasser vai oferecer um curso Desvendando a Palestina, isso aqui é junto com a Carta Capital, né? História, futuro e seu lugar na nova ordem global. Para quem quiser, eu recomendo a todos vocês acessarem o Twitter do Reginaldo Nasser. Está aqui, twitter.com/regnasser, tudo junto, minúscula, porque o Twitter do Nasser é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo, viu, o Nasser? O seu Twitter, que é assim, todas as informações, as mais relevantes, mais importantes, mais confiáveis sobre o conflito em Gaza e o cenário internacional também. Não deu tempo da gente falar um pouco sobre a América Latina hoje,
Todo mundo, então, correndo aqui para o Twitter do Nasser, inclusive para se inscrever nesse curso que ele está oferecendo também. Nasser, sempre um prazer conversar contigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tamo junto e vamos continuar observando tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter que, né? Você cobra muito o governo brasileiro também, né? Cortar relações com Israel, né? Que o pessoal está cortando relações e o Brasil ainda não. Questão de tempo, né, Nasser? Não, eu costumo dizer assim, já vou encerrar, mas eu cobro o governo que eu apoio. Claro. Governo que eu critico no sentido de acabar com o governo. Eu apoio o Lula, por isso eu faço pressão. É meu direito.